Gravando, gente. Então vamos lá, dar boa noite a todos os presentes. Obrigado por estarem aqui para mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, nosso queridíssimo Com Cultura, adoro falar esta sigla e não me cansarei de falar que adoro falar. Com cultura, com tanta gente sem cultura por aí, até dentro da própria cultura. Então ter com cultura é ótimo. Bom, hoje a gente está aqui com o quórum mínimo para a reunião. Vou passar a palavra para a nossa secretária executiva, Cíntia Peçanha, para ela fazer a chamada e ir anotando lá no painel que temos aí, e eu também nos meus alfarrábios, com os meus garranchos escritos na caneta aqui. Ó. Eu vou acompanhando tudinho aqui. Vamos lá, Cíntia. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Pela cadeira de Artes Urbanas, Antônio José do Rosário, Toninho Chita, não se encontra. Artes Visuais, Humberto Fernandes. Inclusive, não, inclusive já tira ele que pela última reunião ele se desligou, então... Isso. Rossini, do Rosário Reis. Presente. Audiovisual, Tiago Bravo Pinheiro de Freitas Quintes. Oi, estou aqui. Obrigada. Sua suplente, Lívia da Conceição Oliveira Ribeiro. Passando para coletivos culturais, titular, Franciele Manhães da Silva Batista. Suplente, Cristiane Ferreira da Silva. Titular, Cultura Popular, Paulo César Prazeres Moura. Presente. Obrigada, Paulo. Como suplente, Cultura Popular, está sem, né? Ninguém, infelizmente. Dança, titular, Maurício Machado Areias. Suplência, Alcineia dos Santos Ricardo. Pela Gestão Cultural, titular, Maria Cristina Torres Lima. Presente. Obrigada. Suplente, Alcebiades Leão. Presente. Obrigada. Instituição de Ensino Superiores, Aline dos Santos Portilho. Como seu suplente, Gustavo Landim Sofiati. Literatura, Ana Raquel de Souza. Música, Luiz Felipe Coelho Silva. Suplente, Marcelo Correia Pereira. Pelo Patrimônio Histórico, titular, Marcelo Pereira Sampaio. Presente. Suplência, Aldefran Lacerda. Titular Teatro, Fabrício da Silva Simões. Presente. Suplência, Iara de Souza Lima. Passamos, então, para Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Maria Auxiliadora Freitas. Suplente, Fernanda da Silva Campos. Sistema Municipal de Cultura, Ronaldo Henriques Barbosa Júnior. Presente, né? Suplência, André de Cássia Sodré. Pela Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Glória Jacinto de Souza. Suplência, Salvadora de Oliveira Cruz. Pelo Arquivo Público Municipal, titular, Rafaela Machado. Suplente, Larissa Manhães. Aqui, boa noite. Boa noite. Titular, Teatros, Neusimar da Hora. Suplente, Pedro Paulo Silva Carneiro. Titular, Museus, Graziela Escocar. Suplente, Jonathan Abraão de Souza. Pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular, Eliana Carneiro. Suplente, Luciano Gonçalves Moreira. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, titular, Sandro Figueiredo. Suplência, Vitor Hugo Ribeiro. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Anderson David Salles. Pela Subsecretaria de Igualdade Racial e de Direitos Humanos, Gilberto Firmino. Pela Procuradoria-Geral do Município, titular, Rodrigo Gentil. Suplência,
Andréia dos Santos Ferreira. Pela Câmara Municipal de Campos, titular Fábio Ribeiro. Suplência Aloncimar de Oliveira Pessani. Perfeito, Cíntia. Nas minhas contas, 6 titulares da sociedade civil e 2 do poder público. Isso mesmo. Então, com 8 é o número mínimo para quórum. Então, nossa reunião está com quórum nesse exato momento. E aí, eu já tinha percebido e anotado aqui, mas o Rossini também lembrou ali, o nome é Alcileia e não Alcineia, tá? Isso mesmo. É um tá. erro de letrinhas aí. Foi exatamente. Confunde um pouco mesmo. Mas, bom, está feita a Obrigada, correção. tá, Rossini? Bom, gente, o primeiro assunto de hoje, temos quórum, então já podemos decidir. Porém, as pessoas vão ter que se candidatar, porque, na verdade, a gente tem como primeiro assunto da pauta desta reunião as substituições de Aline Portilho no grupo de trabalho de acompanhamento do Plano Municipal de Cultura e dela no Fundo Municipal de Cultura e do Humberto Fernandes no Fundo Municipal de Cultura. Fabrício, só me lembra, ele era só do grupo de trabalho do fundo ou ele era também de outro grupo? Que eu me lembre, ele era só do fundo, que eu me lembro, mas aí não sei se ele estava no grupo. Eu também. Então você está com a mesma lembrança minha. Bom. Tá, legal. A Larissa está pedindo a palavra, mas espera aí, Larissa, então é só para pensar nisso. Pessoal da sociedade civil presente aqui, vocês têm que se candidatar. Caso haja mais de uma candidatura, a votação, desculpa. A votação. Se não houver, a pessoa acaba automaticamente ocupante do cargo, tá? São, então, para 3. Substituir a Aline Portilho no Fundo Municipal de Cultura e no grupo de trabalho que acompanha o Plano Municipal de Cultura, e de Humberto Fernandes, que nem eu, nem Fabrício nos lembramos que tem participação em outro grupo, só no Fundo Municipal de Cultura. Então, tem que ser 2 conselheiros da sociedade civil para se candidatarem a esses 2 lugares. Mas aí, a Larissa, eu sei que ela está aqui, se inscreveu aqui para falar sobre o grupo de trabalho. Tá legal. Então, Larissa, pode abrir o microfone, por favor. Boa noite, seja bem-vinda. Marcelo, é um pedido da Rafaela. A Rafaela pediu para comunicar a vocês que ela vai precisar também se afastar do grupo de trabalho em razão do término do doutorado dela. Então, é mais uma vaga que abre agora, no caso, para o poder público, né? Então, eu queria te avisar, porque como a gente já vai passar esse ritual de escolha de novos membros, embora seja da outra ala do conselho, né? Mas para já ficar ciente, né? Da vacância do cargo. Maravilha. Mas como perfeito, maravilha, Larissa. Mas como você me informou isso agora, e nós, quando emitimos o convite para essa reunião, só tinha a previsão de substituição desses outros, então a gente vai, por favor, Cíntia, anota aí para a próxima convocação, porque aí o poder público, até que tem que ter mais pessoas do poder público aqui, para se candidatarem a essas vagas, na verdade, e aí o poder público vai definir. Então, para a próxima reunião, a gente já tem que também ter a substituição da conselheira Rafaela Machado no grupo de trabalho do plano de acompanhamento acompanhamento do plano municipal, não é isso? Isso. Tá, perfeito. Então, tá bom. Mas vamos lá, sociedade civil, olha os presentes aí. Eu não tenho condições de ocupar nenhuma das 2 vagas. Já não me candidato. Pergunto, Fabrício. Fabrício já é dos 2 ou é só do fundo? Só do fundo. Aí eu te pergunto, você se candidata ao acompanhamento do Plano Municipal de Cultura? Infelizmente, até adoraria, mas eu não tenho tempo. Até me ofereci na época para ter apoio, né? Candidatos, fornecer dados, correr atrás de dados. Mas para participar, sem tempo nenhum, o fundo come. Tranquilo.
Tranquilo. Cristina Lima, alguma das duas? Alguma das duas cadeiras? Se eu não estivesse passando pela problemática familiar que eu estou passando, eu até gostaria, mas com essa locomoção minha sempre para o Rio, e estou mais no Rio esse ano do que em Campos. E você sabe, né? Você está por dentro. E aí eu acho difícil para mim também. Eu até gostaria, se eu estivesse num momento de normalidade, eu até me candidataria. Mas, diante da problemática que eu estou vivendo no momento, que preciso dar prioridade, eu prefiro não me comprometer, né, para depois, na frente, ser obrigada a me retirar por falta de tempo. É isso aí, a prioridade minha no momento é outra. Maravilha, mas só para não deixar ninguém assustado, problemática familiar é que uma das filhas da Cristina teve uma filha, ou seja, a netinha nasceu, então ela está indo ao Rio fazer companhia. Não é uma problema não, é uma problemática de logística, né? Não, porque você fala problemática, porque a última reunião já foi muito intensa nesse sentido, né? É verdade. Maravilha. Bom, então, Tiago Quintes, e aí? Fica seduzido por alguma dessas ocupações aí? Olha, no momento eu peço até desculpa pelas minhas ausências aí nas reuniões, porque eu estou muito sem tempo, estou com os trabalhos sempre em horários bem diferentes a cada semana, sem rotina, tá difícil. No audiovisual a gente não tem muita rotina no trabalho, às vezes final de semana, enfim. Tá bem complicado no momento mesmo. Tá. Paulo César Prazeres, se candidata a alguma, ou às duas, ou a nenhuma? Alô, Paulo? Daqui a pouco ele fala. Rossini Reis. Infelizmente, no momento, eu não vou conseguir me dedicar a isso. E aí, para entrar, para não ter 100% de dedicação, eu prefiro não me colocar por enquanto. Perfeito. Posso falar agora, se for possível? Claro, Paulo, vai lá. Rapaz, veja só, eu trabalho de faculdade, estou começando agora um projeto de pesquisa que me faz recear aceitar uma proposta dessa, porque eu não sei bem como é que eu vou conjugar o tempo desse projeto de pesquisa. E, além disso, eu me considero também despreparado, não tenho a menor experiência nisso. Acho que seria mais interessante alguém aí com mais experiência, ou com alguma experiência que eu não tenho nenhuma, tá? Então, eu me abstenho do interesse pela vaga. Tá. Mas como nós só temos metade dos conselheiros da sociedade civil presentes, 6 e são 12, então, titulares, no caso, a gente vai transferir essa substituição para a próxima reunião, aí sim, junto com a vaga também que está sendo aberta pela Rafaela, também pelo Poder Público no Plano Municipal de Cultura, no grupo de trabalho de acompanhamento dele. Então, já bota aí como primeiro assunto da outra, aí incluindo a Larissa. Isso. A Larissa Não. é ótima. Incluindo a vaga... De Aline. De Aline. Não, de Aline não. De Não, do Rafaela. GT. De Então, Rafaela. é Rafaela e Aline. A gente vai precisar de dois. Não, duas. vamos continuar precisando de todo mundo, olha só. Vamos continuar de hoje, que a gente não Na conseguiu vaga. ninguém. Na vaga. Vamos ter 4 vagas agora, em vez de 3. Vamos lá. Aline No GT, do plano. No GT do plano e no Funcultura, Fundo Municipal de Cultura. 2 vagas aí, né? Aí Humberto no Fundo Municipal de Cultura. E Rafaela no plano. Acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. Então, passamos a ter 4 vagas. 4 vagas abertas aí. Então, mas tem que incluir, porque aí o Poder Público, e peço ao pessoal do Poder Público aí, principalmente, até a Cíntia, que não é Poder Público, mas está lá direto no Trianon, que convoquem
os nossos conselheiros. Conselheiro pode ser convocado, tá? Convidado que é convidado, mas pode ser convocado, sim. Ó, precisa ocupar uma vaga lá do poder público, que é a da Rafaela. E nós, da sociedade civil, também convocarmos os nossos companheiros, nossos pares. 6 aí não estão presentes para poder, na próxima reunião, a gente tentar solucionar essas vacâncias. Tá bom? Alguém mais tem alguma coisa a falar sobre esse assunto ou posso passar para o segundo assunto da pauta? Entendo o silêncio como ninguém tem nada a colocar. Bom, o segundo assunto eu já sabia que a gente ia ter que conversar para uma próxima reunião, porque através de telefonemas a Cíntia Peçanha foi me passando todo o caminho que ela fez para convidar a Procuradoria-Geral do município para estar presente aqui hoje. Aí depois ela descobriu que seria uma outra pessoa mais diretamente ligada ao assunto que eles responderiam aqui hoje. Depois ainda apareceu um ofício enviado não só pela Andréia Rocha, né? Rocha, que é Sodré. Sodré, que é do Departamento Jurídico da Fundação Cultural Jornalista Valdo Lima. Então, eu queria passar a palavra para a Cíntia para ela dar um painel para vocês, e a gente viu que é uma reunião que está com quórum mínimo, tem pouca gente do poder público, tem pouca gente até da sociedade civil, temos mais da sociedade civil, mas a gente costuma ter 100%. Quando é 100%, 11%, no mínimo 10%. A gente não fez nenhuma reunião com menos de 10 membros da sociedade civil, hoje nós estamos com 6%. E o poder público está com o mínimo. Ou seja, se não tem aqui o Ronaldo ou a Larissa, nem quórum mínimo a gente tinha para a reunião. Aconteceria a reunião, discutiríamos assuntos, mas não poderíamos deliberar nada. Então, queria que a Cíntia expusesse para vocês, já tem uma opinião, eu acho que a gente tem que fazer uma nova convocação, até porque quando a Cíntia soube quem era a pessoa, quando informaram a Cíntia quem era a pessoa indicada da Procuradoria para estar aqui hoje conosco, para falar daquela questão da publicação dos editais de ocupação, tanto do Teatro Municipal Trianon como do Teatro de Bolso Procópio Ferreira, já foi muito em cima. Aí eu acho até que o convidado ele tem até o direito de dizer, olha, vocês estão me convidando na véspera, porque anteriormente foi uma outra pessoa. Então, Cíntia, por favor, com a palavra. Então, boa noite, pessoal. Nós fizemos a carta convite para a Procuradoria-Geral do município, né, na pessoa do procurador Roberto Landes da Silva Júnior, que é o procurador, e fizemos esse convite na semana passada para ele comparecer à reunião de hoje para tratar dessas questões, né, da pauta. E fizemos todo o trâmite que é de praxe, né, de protocolarmos o convite e fazer todo esse trâmite legal, né. Só que, posteriormente, eu vim ser informada que a pessoa que lida diretamente com esse assunto... Desculpa te interromper, só para deixar claro, gente, eu até assinei, isso foi na semana passada, tá? Bom. E a pessoa que lida diretamente com esse assunto é o subprocurador, tá? O Francisco Boechat. E aí eu fiz um convite para ele, sabendo disso, eu fiz um convite via e-mail para ele, diretamente para ele comparecer hoje a essa reunião. E ele me mandou a resposta dizendo que não poderia comparecer hoje e que ele sugeriria que todas essas demandas, essas indagações que o Conselho tem com relação as pautas, né, sejam feitas para ele, essas perguntas, por escrito, porque aí ele nos responderia, né, de acordo com as nossas dúvidas. Então, foi essa a resposta que a gente obteve. Mas você mandou esse e-mail para ele ontem, não foi? Isso, mandei para ele ontem. Vou deixar bem claro, ele tem direito de se achar convidado muito em cima, porque você só soube posteriormente que ele era a pessoa mais indicada, não é isso? É isso, mas mesmo assim, eu acho que o convite formal tem que ser feito à Procuradoria-Geral do município, né? Até porque
lá na Procuradoria-Geral, poderia Vai se dar indicar a pessoa que o viria, né? o encaminhamento. Até Mas porque a Procuradoria-Geral tem 2 cadeiras aqui no Conselho. isso. Tem 2 conselheiros da Procuradoria-Geral no nosso Concultura. E que costumavam vir às reuniões, mas de uns tempos para cá, nem tanto. Bom, mas aí, agora, fala um pouquinho do ofício que a Andréia Sodré encaminhou para o Concultura. Então, a doutora Andréia passou por ela teve um probleminha de saúde hoje, ela não pôde estar presente para também responder as indagações do Conselho, e ela nos encaminhou um atestado, né, de que ela não poderia estar presente, e ela encaminhou também para a gente uma resposta com relação às indagações feitas aqui na última reunião. Tá? E aí eu gostaria até de disponibilizar para vocês essa resposta, até por e-mail, né, para que todos tomem ciência. Claro, então, queremos dizer. Mas, de qualquer maneira, eu queria propor, antes, vou deixar o Tiago Luiz de Oliveira da Silva Santos, pediu a palavra, se inscreveu ali. Todos aqui sabem, né? Não é levantar a mão, ninguém levantou. Se quiser falar, é só se inscrever ali na conversa, ali no chat. Bom, mas, Tiago, eu tenho uma proposta para fazer, mas antes eu quero ouvir o Tiago. Eu acho que é sobre esse assunto, não é, Tiago? Com a palavra. Sobre esse assunto, assim, boa noite a todos os presentes. Eu até peço desculpas, né, como eu estou acompanhando o ótimo trabalho do Conselho na condição de convidado, tem alguns detalhes que me fogem, né, então, pelo que eu entendo da estrutura, tem 2 assentos dedicados à representação da Procuradoria do município, correto? E agora o presidente falou que havia esse acompanhamento por parte da Procuradoria, mas que esses conselheiros não mais têm participado da reunião com frequência, correto? Não teria sido o caso de convocar esses representantes para retornarem né, à prática da participação na reunião, de forma que eles pudessem, na ausência do procurador-chefe, né, pudessem representar a Procuradoria nessa questão que ela foi diretamente mencionada? Mas eles são, quando o Concultura envia o convite para a reunião, todos os conselheiros titulares e suplentes são convocados. Então, a gente não precisaria fazer uma convocação, porque eles já são naturalmente convocados quando os nossos convites são emitidos para as reuniões ordinárias e extraordinárias, entendeu, Tiago? Mas entendi, é claro que... Os conselheiros receberam a pauta, inclusive... Sim, com certeza. Sim. Tá bom. Uma segunda dúvida, então, é o seguinte: o procurador, senhor Boechat, ele solicitou, então, que os esclarecimentos fossem encaminhados. O Boechat é sub. É subprocurador. O procurador ele é o... solicitou que fosse encaminhadas as demandas por escrito, é isso? Isso. Tá. E aí tem uma segunda dúvida, assim, até onde eu entendo, existe aqui a instância do conselho, né, que a procuradoria tem as cadeiras e podem, enfim, comparecer ou não, e existe uma, digamos, obrigação legal da procuradoria se manifestar nos autos de processos em que ela foi demandada, né, digamos assim. E aí a questão que a gente colocou no conselho aqui na última reunião foi justamente os cerca de 20 pedidos de impugnação do edital que foram regularmente protocolizados e encaminhados à procuradoria. Com relação a esses processos, a Procuradoria teria ali um prazo razoável para se pronunciar oficialmente nesses processos. Do contrário, a gente estaria falando aí de questões graves, né, contra a administração pública, como prevaricação e tudo mais. E aí eu deixo aqui a minha pergunta, né, para os conselheiros, para que conste em ata e tudo mais. Independente dessa resposta que chegou para a Andréia pelo ofício e tudo mais, a Procuradoria se pronunciou e respondeu aos cerca de 20 pedidos de impugnação do edital? Eles se pronunciaram oficialmente nos autos do processo ou essa manifestação não aconteceu até hoje? É a minha pergunta. Não chegou ao Conselho nenhuma informação a respeito disso. Eu não posso falar. A Andréia hoje não está presente. Eu sugiro a você, Tiago, que venha na próxima reunião e também a gente inclua na pauta esse questionamento levantado pelo Tiago aí, que também
interessa ao Concultura. Eu, por exemplo, não sabia nem disso, nem que tinha sido feito o protocolo, 20, você falou, e nem que não havia sido respondido. Então, os pedidos foram protocolizados em julho ou agosto, né? Então, assim, aqui no quórum do Conselho hoje não tem ninguém representante da FCJOL, da parte do Poder Público, que possa confirmar ou não essa informação. eu posso até perguntar, mas acredito que não, porque só temos 2 pessoas aqui, a Larissa Manhães e o Ronaldo Júnior. Ronaldo, escreve ali, você não... Olha, Ronaldo, essas perguntas têm que ser feitas diretamente à Procuradoria. Olha aí, ele já respondeu. Ele é o gerente municipal, não, gerente do Sistema Municipal de Cultura. Ele respondeu isso. Larissa, eu acho que também, lá pelo arquivo, não... Eu me permita discordar, porque os protocolos eles foram feitos na fundação, né? Então, a fundação, como órgão responsável pelo edital, de fato, imagino que tenha encaminhado esses pedidos protocolados para a Procuradoria, mas, digamos assim, o acompanhamento do processo e a interface e a comunicação do andamento desse processo com a sociedade civil, entendo que continua sob responsabilidade da fundação. Né? Sim, mas pelo departamento jurídico, né? Sim, sim. Que a Andréa, que é conselheira, inclusive, não está presente hoje. Olha só, o Ronaldo falou, mas eles são remetidos para a Procuradoria. Ele acabou confirmando, ao mesmo tempo que você estava falando, ele escreveu aqui. Isso. E aí, a Larissa, o meu local de trabalho é geograficamente distante da fundação, sim, que é o Arquivo Público Municipal Valdir Pino de Carvalho, entre Goitacazes e Tocos. E Ronaldo, é parte da Andréa mesmo, isso aí. Aí o Rossini está inscrito, tá? Eu vou deixar exatamente, vou abrir a palavra que está aqui inscrito por ordem, o Rossini. Queria registrar a presença da Cristiane Ferreira, ela entrou, está dando mais quórum para a gente, do Marcelo Benjá, também está dando mais quórum, e também do Gustavo Landim Sofiati, que não está dando quórum. Está dando quórum também, porque a Aline não está presente. Eu estou tão acostumado a Aline presente que eu ia tirar o quórum que o Gustavo hoje está dando. Maravilha, Gustavo. Então já temos aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 conselheiros da sociedade civil e a gente passa a palavra para Rossini Reis, que pediu. Quem quiser falar, só se inscrever ali no chat, que é a conversa, tá? Rossini, com a palavra. Boa noite, obrigado. Na verdade, já foi respondido que minha dúvida era se o Boechat responderia apenas os questionamentos que fossem encaminhados a ele por escrito. Porque, de repente, a gente pode mandar alguma coisa por escrito. E quando ele trouxer, uma resposta traz outra dúvida, né? E aí, ele vai estar disponível para trazer essa nova resposta, ou ele vai responder apenas o que foi enviado por escrito. Mas eu creio que, pelo que a Cíntia passou, a pretensão dele é responder os questionamentos por escrito. Exatamente. Você acabou, sem a gente combinar nada, tocando no assunto que eu disse que eu ia propor aqui, antes de passar a palavra para o Tiago e depois para você. Esse negócio, não há problema algum a gente caminhar por escrito. A gente sabe escrever muito bem, até porque é um conselho com cultura, não é sem cultura. Mas ficaria na mesma situação, porque a resposta é escrita também. Aí eu acho que nós temos que provocarmos um encontro presencial, ou, quando eu digo presencial, é assim, ao vivo, aqui, por forma online, no formato mesmo, online, não precisa ser o presencial, né? Fisicamente juntos, mas aqui, que a gente vai falar e ele vai responder e vai haver um diálogo. Senão, não tem o menor sentido. A gente escreve um monte de coisa, aí ele vai lá, responde, e a gente não vai ter argumentação. O importante do encontro é a argumentação das 2 ou mais partes. Então, eu proponho a vocês, companheiros de Concultura, que a gente prepare um novo convite, que eles não são, a gente não tem o poder de convocá-los, só conselheiros, mas convidá-los temos sim, e acho que a gente tem que forçar e botar no convite, caso o procurador ou o subprocurador não puder vir, que eles encaminhem alguém da Procuradoria, ou até mesmo os próprios conselheiros da Procuradoria titular e suplente, mas vamos até imaginar que eles não possam falar sobre este assunto especificamente falando, né? Mas uma outra pessoa. É impossível que na Procuradoria Geral do município de
campos dos Goitacazes, nós não tenhamos uma pessoa. Nada quando a gente consegue fazer texto tranquilamente. Nós aprovamos um plano municipal de cultura, não vamos fazer um texto com as nossas reivindicações. Eu só acho que não é um assunto para ser tratado dessa forma tão protocolar e distanciada. Tem que haver diálogo, conversa, e aí tem que ser ao vivo, em tempo real. Vocês concordam comigo? Alguém tem alguma objeção? Eu acho que a gente tem que voltar a esse assunto e colocar, inclusive, como primeiro assunto da pauta. Até porque, caso venham, e tomara que venham, eles vão ser convidados. Convidado tem prioridade, até em relação aos assuntos internos do Concultura, que dizem respeito a essas substituições. Todo mundo concorda? Quem não concorda, se manifeste para a gente argumentar contra e a favor. O silêncio faz com que... Então, Cíntia, vamos lá, para você não ficar depois toda confusa aí. Primeiro assunto da pauta da nossa próxima reunião. Nova convocação. É a nova convocação para eles. Esse é o primeiro. O segundo, substituições. Porém... Por favor, Marcelo. Fala, Paulo. Não seria mais interessante, então, já que ele nos orientou a fazer as perguntas por escrito, primeiramente fazermos essas perguntas e, de acordo com as respostas que ele der, propor, então, o tal diálogo, o debate, a argumentação das coisas que a gente não entendeu, não concordar? Não, eu discordo só, mas claro que você tem, se for preciso, até coloco em votação. Eu só discordo, Paulo, porque eu acho que isso aí acaba sendo um chover no molhado. Ele vai argumentar, olha, que tal, mas eu queria estar com ele. Está na lei orgânica. O que impede que algumas reivindicações da sociedade civil que foram aprovadas pelo próprio segmento do poder público aqui no Concultura, porque quando a gente coloca uma proposta que seja poder público ou sociedade civil à votação e se chega ao final, deixa de ser proposta da sociedade civil e do poder público e passa a ser proposta do Conselho Municipal de Cultura. Então, é o Conselho que está propondo isso. Mesmo que tenha sido algum dos segmentos, se houve votação, eu posso até discordar da decisão final, como já perdi em várias votações internas aqui. Mas eu tenho que respeitar e acatar a decisão da maioria. E a maioria decidiu que a gente convoque. Eu tenho um pouco de receio disso, de a gente perder mais tempo ainda. Já estamos no segundo semestre de um ano atípico, com essa envio de papelada, aí depois ele responde, aí a gente vai ter dúvida, porque ele vai defender a posição dele e nós vamos defender a nossa posição. E por isso tem que haver este embate. Embate, é claro que educadamente, com elegância, mas embate de ideias e de posicionamentos. Então, por isso que eu sou contra. Mas como você tem todo o direito de propor... Alguém quer fazer votação da proposta do Paulo ou... Eu pensei, então, trabalhando com a sua ideia, de pontuar para ele os campos de discussão que nós vamos propor, vamos ter com ele no debate, então. Entendeu? Quer dizer, se ele pediu algo por escrito, a gente manda ele já sabe, por escrito... Não, é sobre a questão dos editais de ocupação do Teatro Municipal Trianon e do Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Ô, Paulo, eu estou entendendo a sua posição, mas não precisamos mastigar para ele, não. Ele tem que mastigar um pouquinho, a Procuradoria tem que mastigar um pouquinho. Eles vão vir aqui, eles sabem, eles não vão vir aqui sem saber o que vão falar, não, eles sabem. O questionamento é critérios de ocupação do Teatro Municipal Trianon e do Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Entendeu? Não, tudo bem, eu estou querendo somar aqui. Vamos lá. O Rossini escreveu aqui. Eu discordo de alguns posicionamentos dos amigos conselheiros quanto ao edital, mas acho válido que seja um encontro cara a cara e o mais breve possível. Sim, você discorda, entendo, mas a maioria decidiu isso, então é uma decisão do Concultura, mas entendo o seu posicionamento aí. O Tiago Luiz, editais e decretos. Decretos também. Eu estava falando só de editais, decretos. Isso estava no convite, Paulo. Alguém acha que precisa a gente colocar em votação se a gente manda
um texto por escrito com os nossos questionamentos ou reconvoca para que eles estejam presentes na nossa próxima reunião? Se ninguém achar que eu precise abrir votação, eu vou considerar que a proposta do Paulo, que não é ruim, mas que eu discordo, ela fica em segundo plano em relação à ideia de ter o pessoal da Procuradoria presencialmente numa reunião, seja no formato virtual ou no presencial. Tá? Bom, reconvocação, Rossini. Então, é isso aí. Então, nem precisava falar reconvocação, era só se você discordasse da reconvocação, mas ainda bem que você concorda. Marcelo, Fala, Fabrício. eu acredito que vai ser aqui novo convite e salientar, já que nos foi comentado pelo Thiago, né, que já teve 20 pedidos de publicação do edital e não teve resposta, né? O Conselho quer saber dessa resposta. Não, vamos cobrar, eu falei já isso, vamos cobrar isso também. Seria, então, a terceira pauta, esclarecimento sobre os pedidos de impugnação dos editais? A segunda. Não, a segunda são as substituições. Não, pula aí, porque aí passa a ser um assunto que tem a ver com o primeiro. Ok. A gente vai ter que tratar isso com o pessoal da Procuradoria. Então, passa a ser o segundo. Porque é um assunto que tem tudo a ver com o primeiro. Aí a substituição passa a ser o terceiro. Entenderam, gente? Entenderam, né? Ok. Porque a gente vai tratar com eles sobre isso tudo. Viu, Paulo? Vai assim, no convite vai isso. Quando eles recebem, eles sabem do que eles vão vir aqui, até porque não teria o menor sentido da gente convidá-los para eles vão falar sobre o quê? Eles têm que saber sobre o que eles vão falar. Eu vou só explicitar para vocês entenderem o que ele colocou no parágrafo. Ademais, notando que a aparente pauta que fundamenta o convite a mim dirigido se trata de esclarecimentos a respeito dos editais de chamamento do Teatro de Bolso Procópio Ferreira e Teatro Municipal Trianon, solicito ao diligente conselho que me encaminhe as dúvidas e questionamentos por escrito para que, na medida das possibilidades, eu possa respondê-los. Viu, Paulo? Como ficou bem claro, ele sabe exatamente do que nós queremos tratar. Marcelo, só para salientar, o que também o Maurício questionou, né, foi o uso da cobrança, o modelo de cobrança, né? Porque o Teatro de Bolso é muito diferente do Trianon. Então, ele salientou muito. Então, a gente fala que edital de pauta, né? Não é somente isso. É sobre o uso, né? É a partir do uso que a gente vai ver edital de pauta. Que são as regras como vão ser feitas as cobranças. Tá no edital, é um assunto do edital, não é isso? Não, mas tem uma portaria que sai do uso. Então, tem a ver com decretos. Isso, por isso que são editais e decretos. Outra pergunta, por favor. Se ele pediu que nós entrássemos em contato por escrito e nós pedimos, na verdade, um encontro online, ele não pode retardar dizendo que não é isso, que ele não quer, que não é por aí, ele está esperando as perguntas para ele responder, entendeu? E será que nós teríamos, será que não poderíamos, de certa maneira, nesse primeiro momento, resumir as perguntas que nós queremos saber e se as respostas não forem satisfatórias, aí sim pedirmos o debate. É isso que eu pensei, que eu desconheço o processo de andamento já dessa discussão, entendeu? Então, a minha ideia é, já que ele lançou, e provavelmente, se nós pedimos o encontro, ele provavelmente não vai fazer esse encontro, vai demorar a dizer sim, porque ele já sinalizou que ele não manda por escrito. Se eu puder, respondo. Não, mas não é assim, Paulo. Mas não é assim. Tudo bem, eu dei uma exagerada. É um agente público que está sendo convidado por uma instituição do tamanho e da importância do Conselho Municipal de Campos dos Goytacazes e que, na verdade, eu não acho que a gente tenha que aliviar. Se ele não vier a uma segunda reconvocação, nós vamos pensar em uma estratégia até de dar uma publicidade maior à ausência da Procuradoria
mostrando que em 2 reuniões não se fizeram presentes os representantes da Procuradoria. A gente vai até dar uma publicidade nos veículos de imprensa. Então, a coisa ela é, vamos dizer, clara. A gente não pode achar que vamos resolver o assunto através de troca de e-mails. Não, a gente quer um encontro com as pessoas, a gente quer conversar com as pessoas. São agentes públicos. São agentes Não, acho públicos. que você agora me esclarece cada vez mais de que é um posicionamento até político nisso, né? Ao pedirmos o diálogo, né? Estamos querendo uma coisa mais direta, mais calorosa nessa história, do que meramente uma formalidade por escrito. Eu pensei por aí, mas a persistência traz um calor à discussão. Eu curto também isso. Maravilha. Então, vamos lá. O Tiago está falando que foram questionados os modelos de cobrança e ausência da transparência dos critérios de adoção das modalidades de contrato. Aí vamos dizer que ele responda, não foram. Aí tem que ser um outro documento? Então, não, tem que ser presencial, e acho que a maioria aí está concordando. Senão, a gente não vai sair do lugar. A gente não sai do lugar. Tá bom. Bom, maravilha. Bem, com a chegada, antes de ir para... Como não tem nenhum outro assunto a não ser assuntos gerais, e chegaram mais conselheiros da sociedade civil, eu aqui, usando a prerrogativa de presidente, eu gostaria de fazer o mesmo convite que eu fiz aos que já estavam presentes em relação à substituição daquelas vagas. Tá? Eu até nem vou pedir aprovação do Conselho, porque é uma prerrogativa da presidência, já que a reunião ainda está em curso, com quórum, e aí chegaram companheiros que não estavam aqui, então eu vou abrir para eles também, se querem se candidatar a ocupar as vagas. Então, o pessoal que chegou depois aí, no caso, Cristiane Ferreira, o Marcelo Benjá, está aí, nosso conselheiro, e também o Gustavo Landim Sofiati. Temos vacâncias em 3 lugares, 2 no Funcultura, com as saídas da Aline do Funcultura para ficar só como vice-presidente do Conselho, e dela, do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano Municipal de Cultura, e a saída do Humberto Fernandes, não só do Conselho, já hoje substituído pelo Rossini Reis, que está fazendo a sua primeira reunião como conselheiro titular da Câmara Técnica de quem mesmo? Já tem tanta coisa na minha cabeça. De quem mesmo, por favor? É o que mesmo que eles são? Qual, Rossini? Qual é a sua Câmara mesmo? Ai, meu Deus. Alguém me salva aí? Artes visuais. Artes visuais. Artes visuais. Obrigado. E aí, eu pergunto, Cristiane Ferreira, você tem interesse em se candidatar a alguma dessas 2 vagas? Porque são 2 vagas para Fundo Municipal de Cultura e uma para o grupo de trabalho de acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. Você só pode se candidatar às 2, porque você não pode ocupar as 2 do Fundo Cultura, né? Você se interessa? Pode abrir o microfone para responder. Boa noite. Eu não me sinto capaz, com conhecimento, para assumir tamanha responsabilidade, substituindo essas pessoas que já têm tanta experiência. Como eu falei desde o início, né, meu maior interesse de estar aqui é de aprender com vocês. Então, eu me sinto insegura. Tranquilo, Eu querido. estaria lá e eu acho que aí teriam que estar me ensinando, e aí eu perderia esse tempo me ensinando. Perfeito. Marcelo Benjá, boa noite, querido, seja bem-vindo. Se interessa, se sente seduzido por alguma dessas vagas? Benjá? Meus amigos, boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. No momento eu não tenho condições, Marcelo, pela rotina de trabalho que está bem carregada. Estou dando aula, trabalhando com a música no final de semana, trabalhando durante a semana também. Então, nesse momento eu não consigo mesmo. Até gostaria, sim, mas não consigo ver tempo para assumir essa responsabilidade, infelizmente. Perfeito, querido. Gustavo Landim Sofiati.
Oi, boa noite. Vou fazer minhas as palavras do Marcelo Benjamin. Tá legal. Então, sem alteração para a terceira pauta, até porque temos mais 3 conselheiros, né? E 9 para 12, então, ainda para a gente perguntar. Substituição de conselheiro é difícil, hein? É difícil mesmo. Bom, vamos lá. Alguém mais falar Só sobre esse para assunto? esclarecer, no caso aí, é substituir a vaga de Aline no Fundo Cultura, não é isso? Ou no grupo de trabalho de acompanhamento do Plano Municipal de Cultura, porque ela tinha essas 2 ocupações. Talvez no plano de trabalho, até não, acho que não, melhor. Deixa eu do jeito que eu estou aqui, hoje já vim aqui cobrir a ausência dela para a gente não ficar com falta. E você tem um monte de diário para entregar no ICEPAM e no IFE, né? É verdade, sempre tem. Tá bom, querido. Bom, alguém tem alguma coisa? O Thiago perguntou aqui, os ofícios de assessoria jurídica da Fundação Cultural da Andréia Sodré e a resposta da Procuradoria serão disponibilizados de que forma? Não, a resposta da Procuradoria? Não, mas não vai ter, não vai ter. O que Não, que é? só para O que é verbalizar, isso, Thiago? deixar O que mais é isso? fácil a dúvida. É porque, pelo que eu entendi, houve um ofício de convocação da senhora Andréia, direcionado à Procuradoria, e uma resposta que, inclusive, foi lida aqui em parte, em que o procurador se manifesta no sentido de que a gente encaminha as dúvidas por escrito, certo? Não sei se foi e-mail ou ofício. Não. Vamos lá, peraí. São assuntos meio diferentes aí. Nós, do Cocultura, através da secretária executiva, Cristi... meu Deus, que maluquice Cíntia. aqui! Cíntia! Não, porque é muito assunto e tem que anotar as coisas e ver quem se inscreveu. Cíntia Pessão, Tiago, claro que eu sei quem fez, na verdade, quem fez esse convite formal, tanto para o procurador-geral do município, tá? Quanto para o subprocurador, fomos nós, do Do Concultura. conselho, ok. Entendeu? E essa resposta do subprocurador foi encaminhada para nós. Ok. Entendeu? Não houve um documento emitido pela assessora Andréia do Sodré? Ou que teve isso, não? O que Houve sim. esse Explica aí. documento que a doutora Andréa nos passou, né, que eu vou encaminhar para vocês, para o e-mail, para todos os conselheiros tomarem ciência. Desculpa, Cíntia, tem que pegar o e-mail do Thiago, que não é conselheiro, para mandar para ele também. Não tem problema, eu posso acessar através do conselho que está representando a Câmara de Dança, o conselheiro Maurício. Se ele estiver copiado, eu consigo acessar por meio dele. Então, Tiago, como a doutora Andréa não pôde comparecer hoje à reunião, em virtude do problema dela de saúde, ela nos encaminhou, agora à tarde, essa resposta do corpo jurídico da Fundação. Ótimo, tá, era isso que eu queria saber mesmo. Mas então, só para confirmar, vai ser disponibilizado por e-mail para todos os conselheiros? Sim. Tá bom, só para confirmar mesmo. Que aí eu acesso o Maurício, para ter acesso, para conseguir, né, para ler o documento. Inclusive, Thiago, quando a Cíntia me encaminhou hoje à tarde esta resposta da Andréia e dizendo que ela não poderia estar presente hoje na reunião, eu abortei a ideia da gente ler, e por isso vai ser encaminhado, porque eu acho que seria o mesmo caso do procurador lá, porque eu quero discutir isso com a Andréia presente. Não tem sentido nenhum para mim a gente ler o documento que ela enviou sem a presença dela. A gente vai receber esse documento, vamos ler, e na próxima reunião, que ela vai estar presente, ela não precisa ser convidada, ela é convocada, porque ela é conselheira pelo poder público, então ela vai... Porque senão ficaria a mesma coisa, só que é o inverso. Em vez de aguardar, nós não pedimos nada por escrito, ela que tomou iniciativa, foi até uma atitude, vamos dizer, de uma certa satisfação para a gente, porém, com documento não se conversa, com documento não se argumenta. Então, eu prefiro que a gente leia, eu até já li, que a Cíntia me enviou antecipadamente, mas eu quero conversar com a Andréia e quero que todos vocês também conversem com a Andréia. Beleza.
Entendi. Eu sou convidado, eu não tenho direito a voto, mas quero deixar claro que eu concordo, né? Acho que o conselho com uma instância de excelência em diálogo, né? Acho que é a postura correta a se adotar, é reconvocação e, de fato, com documento não tem como contra-argumentar. Então, tudo bem, obrigado, dúvidas esclarecidas. De nada, querido, e não tem direito a voto apenas, mas a sua presença é importante e a sua voz será sempre garantida aqui. Bom, alguém tem mais alguma colocação aí sobre estes assuntos da pauta ou podemos ir para assuntos gerais? Então, quem quiser fazer algum informe ou propor alguma pauta para a próxima, algum assunto para a pauta da nossa próxima reunião, que a pauta é uma só, pode ter vários assuntos, mas não são pautas, são assuntos para pauta. Então, vão se inscrevendo ali. Eu já quero falar aqui o seguinte, pena que a Neuzinha não está aqui, mas aí eu peço a Fabrício, que além de conselheiro é também do teatro, eu queria que o Fabrício fizesse um contato para mim com a Neuzinha para saber qual das duas datas o Teatro de Bolso vai poder nos receber para a cerimônia de entrega dos troféus Alberto Lamego de 2021, que nós escolhemos lá, 2 pessoas vivas, que são Conceição Muniz e Carlos Freitas, e em memória a Mercedes Batista. Já tem saído notas aí na imprensa sobre essa nossa premiação, que é a maior honraria cultural do nosso município, perto ao Prêmio Alberto Lamego. Eu costumo dizer, para irritar para o pessoal que fica dando diploma, medalha, com decorações, que aqui não, aqui quem ganha o prêmio é votado por metade da sociedade civil e metade do poder público. Então, isso aqui não é amiguinho, não é puxa-saquismo. Quem ganha o Alberto Lamego aqui passa por um crivo dos mais criteriosos, né? Aí o Fabrício dizendo que já anotou ali. Obrigado, querido. Estou usando e abusando. Depois você me liga para dizer a data, porque eu preciso ultimar algumas coisas, né? Para ver como é que vai ser o cerimonial, essas coisas todas. Tá bom? Bom, e aí eu quero tocar num outro assunto antes de passar a palavra, até porque ninguém se inscreveu aqui, tá? Se inscrevam aí. Se não for nenhum assunto, quer divulgar alguma coisa, use o espaço também. Eu quero falar que depois daquela nossa reunião maravilhosa com a presença da Cris Raquel Marcolino, que falou sobre uma situação constrangedora que aconteceu na então última edição do Samba na Praça, ali no Jardim do Liceu. Eu não consigo chamar aquilo de Praça do Liceu. Para mim é Jardim do Liceu, porque eu, como eterno liceísta, da antiga quinta série, hoje, 6º ano, ao 3º ano científico, hoje, 3º ano do ensino médio, eu só chamo ali de Pracinha do Liceu. Ela trouxe, o Bida teve uma das atuações mais republicanas. Bida foi, naquela reunião, o oposto do ex-presidente da República com o imbrochável dele logo depois, né, em 7 de setembro. Bida teve muito mais republicanismo do que o atual presidente do Brasil, né? Então, eu falei, eu argumentei, discuti, fiz até alguns questionamentos e fui lá. Bida está aí, daqui a pouco com certeza vai querer falar. Eu fui lá para ver, porque eu achei aquele assunto pertinente, e então fui lá para ver. Tem algumas conclusões. Primeira, realmente muito mais limpo do que da última vez que eu fui, há mais de 3 anos também. O Bida mesmo tinha dito que estão distribuindo sacolas para o pessoal botar lixo. Realmente estava muito mais limpo. Outra coisa, toda hora, no microfone, era lembrado às pessoas, por favor, não joguem lixo no chão, vamos conservar a praça é de todos, então, lixo nas lixeiras, nos sacos plásticos. Várias vezes eu ouvi lá. Então, eu estou falando porque eu estava lá. Há mais de 3 anos eu não ia e fui exatamente para dar uma olhada de perto, né? Em loco. Então, bom. Outra coisa,
a qualidade musical de som não só permaneceu a mesma, como, para mim, melhorou até, ouvindo todos os instrumentos, uma coisa realmente com sambas maravilhosos. Realmente é um senhor projeto. Nenhum tipo de tumulto, tudo muito tranquilo, tudo excelente. E quero também falar, eu acho, e também abrir espaço também para pessoas que não são do grupo também cantarem uma ou duas músicas. Isso também, que foi uma reclamação muito firme da Cris Raquel, dessa vez foi bacana. Tomara que continue assim nas próximas edições e tenho certeza que continuará. Agora, eu tenho que fazer duas observações. A primeira é que tem que existir um critério para abrir o microfone. Sabe por causa de quê? Ainda bem que eu estava lá. Porque uma pessoa pediu e abriram o microfone para ela, foi o pior momento do evento, porque ele veio com um pagode Mauricinho de quinta categoria, aí fala assim, questão de gosto musical. Não. O samba da praça tem como DNA sambas de raiz e não pagode. Que é pagode, vai para um monte de casa noturna, de barzinho, de evento que toca pagode. É a mesma coisa, a pessoa vai chegar lá e vai cantar rock. Eu até gosto de rock, eu detesto pagode Mauricinho, mas acho que não cabem lá no Samba na Praça nem rock, nem pagode Mauricinho. O DNA do Samba na Praça são aqueles sambas de qualidade, sambas que muita gente nunca ouviu, sambas que são ótimos, mais ou menos lá do B, que são sambas deliciosos, de raiz. Então, eu acho que tem que abrir microfone, sim, mas com esta observação: pagode Mauricinho, de forma alguma. Não pode. Rock, não pode. Tango, não pode. Não é questão de autoritarismo, nem mitidez, é porque o DNA dali é esse. É samba de qualidade. Porque se ficar tocando pagode Mauricinho, eu e muita gente não vai mais para lá e deixa de se samba na praça e se torna outra coisa. Então, isso aí é importante. Abrir espaço eu acho fundamental. E abriram. Abriram que eu estava lá. Tomara que continuem abrindo, e tenho certeza que continuarão. Mas com critérios. Não pode acontecer aquilo que aconteceu. O cara tem que primeiro, quando ele se inscrever, vou até dar uma sugestão, não sou do samba na praça não, mas a Bida está aí, o cara está, estou inscrito, aí pergunta ele, vai cantar qual música? Vai cantar qual música? E pergunta até o tom do cara, para os músicos já ficarem preparados. Quando ele vier com axé bundinha, pagode Mauricinho, sertanejo cafona, não é lá. Não é no Samba na Praça. Aí procura outro lugar. Aí é a minha posição aí. Bom, antes de alguém se inscrever para falar, já que eu o citei, não é um direito de resposta, mas é um direito de fala, Bida Leão. Eu fiquei muito feliz com a sua presença lá. Você falou 3 anos, eu acho que até mais tempo que você não aparece lá. Você sabe que eu fico fazendo a ronda o tempo inteiro, catando problema, né? E, graças a Deus, não tenho encontrado muitos. Quanto a turma que pede para cantar, eu não sei se você reparou, antes uma senhora chegou lá e pediu, deixa o meu filho cantar. É um menino autista e queria cantar. E nós demos a oportunidade. E não tivemos arrependimento. Ele cantou um samba enredo, só que cantou 6 vezes. Se a gente não corta, ele está cantando lá até hoje. Tá? Mas aí, quanto às outras pessoas que se inscrevem, a gente não pede, perguntar, vai cantar o quê? Não é programa de calor. A gente espera que quem chegue lá sabe o que vai, que ali é um samba na praça, não é um pagodinho na praça, não é nada é samba. E a gente tenta manter e tenta trazer para o público sambas antigos, samba que eles não conhecem, samba que não toca em rádio,
sabe? E, aos poucos, educando o público com verdadeiro samba, tá? E a gente, como você falou da limpeza, melhorou bastante. A prefeitura, nessa edição, colocou mais lixeiras que a gente pediu, colocou os containers. A gente, no final, faz uma catança lá, principalmente de garrafa de vidro, para não ter nenhum acidente. A gente pede para não levar garrafa de vidro. Mas nós tivemos lá perto mesmo trocando a data, antecipando a data a pedido da Fundação Oswaldo Lima, por causa do Blues e Jazz que vai ter agora no dia 18. Nós, mesmo trocando a data, tivemos lá perto de 2.000 pessoas. Tá? O tempo ruim assustou no início, mesmo assim a turma estava lá. Eu reclamo sempre da arrecadação de donativos de lá das cestas básicas. Vou continuar reclamando sempre, que eu acho um absurdo o cara comprar 10 latões e não comprar um vidro de detergente ou um saco de 1 quilo de açúcar. Eu acho isso aí, ninguém vai me convencer que essa falta de empatia é crônica aqui no nosso município. Mas sei lá, vamos lá. Agradeço a sua presença. No dia 16 de outubro estaremos lá, após a eleição. Nós tivemos não problema, mas é aquela coisa, a gente não pode impedir de nenhum candidato chegar lá. Tá? Impedimos, sim, através da vaia do público, do Daniel Silveira, que chegou lá num trio elétrico. Esse foi rechaçado. Tá? Ele e o Queiroz, os dois estavam lá, a dupla. Batman e Robin estavam lá, mas não tiveram... não foram homens para descer e encarar lá o samba na praça. Nem desceram do trio. Nem desceram. Tá? Molon esteve lá, foi muito bem recebido, não chegou nem perto da mesa. Natália nem Soares pegou também. microfone. Oi? Natália Soares também. A Natália também esteve lá. Tá, mas respeitaram o projeto e, graças a Deus, correu tudo bem. A gente teve um certo receio, pedimos até um reforço de policiamento, mas deu tudo certinho. E espero vocês todos lá, tá? No Samba na Praça. Eu vou. Eu gostei de retornar, Bida. Eu vou de novo. Chega cedo que tem mesa. Eu cheguei e fiquei ali. Você viu ali, ó, e vendo de pertinho. No gargarejo. Exatamente. Então, obrigado, ok, meu amigo. Obrigado. Inclusive, Bida, eu concordo com o que o Fabrício escreveu aqui. A atenção e a inclusão do rapaz. Mas aí, tanto é que eu acho que ele, tudo bem, cantou um samba enredo. Ele cantou A Minha Alegria Atravessou o Mar. Aí, se ele saiu um pouquinho do tom, isso não é problema, porque ele não tem que ser profissional. Aí é a inclusão mesmo. Tanto é que ele desafinou no início e os músicos mudaram um pouco o andamento para poder acompanhá-lo. Então, isso aí foi um momento lindo. Eu sou contra aquele outro que veio com um pagode horroroso. Esse cara não pode abrir o microfone para ele. Não pode. Esse não canta mais lá, não. Esse não canta mais lá, não. Então tá. Maravilha. Tá bom? Então, obrigado. Nada, querido. E parabéns lá pelo evento. Tá. Bom, alguém quer algum assunto geral aí? Bida já aproveitou disso. O próximo Samba na Praça é no 3º domingo de outubro, dia 16, a partir das 10 horas da manhã. Outra coisa que eu gostei. Não atrasou muito, não, porque eu tinha ouvido algumas reclamações que atrasava muito. Até pode ter atrasado, mas esse agora não. E acho legal que não atrase muito. Atrasou 10 minutos. Não, aí não é atraso. Por isso que eu não acho que é atraso. Não é atraso. Até 15 minutos, para mim, está no horário protocolar. Até 15 minutos. É porque o operador de som, o operador na mesa de som, foi a primeira vez que ele foi. A gente vinha sempre com o mesmo operador, que não pôde vir, e o suplente dele não tinha experiência ainda de fazer Mas a ficou montagem. Bacana. Inclusive, com pouquíssima microfonia, e quem nunca foi, tem que imaginar que são vários instrumentos, uma mesona, e São vários 15 pessoas microfones.
e vários microfones. Aquilo é um prato cheio para ter microfonia, e quase não Tudo, tem. microfonia, Quase não hammer, tem. tudo. Quase Mas foi, não tem. foi tudo bem. Verdade, parabéns. O Fabrício Obrigado. falou assim, ó, ele pensou que estava na avenida, porque ele não queria parar de cantar. Estava emocionado também, né? Parabéns pela atenção e inclusão dele, com certeza, parabéns mesmo. E o Paulo César Prazeres Moura, ele podia até abrir o microfone, mas eu posso ler se quiser. Quero informar que no final de novembro, em Armação dos Búzios, haverá um encontro de cultura popular. A organização de lá se propõe a oferecer hospedagem e alimentação. Olha que legal, que bacana. É a prefeitura de numa Búzios que está escola, fazendo Paulo. lá? Ó? É Parece a que é numa- prefeitura? É uma organização, ainda não sei bem, não, que ainda não estou conhecendo direito as pessoas, estão muito atarefados. Mas, pelo que eu já soube, eles se propõem a abrir uma escola e oferecer hospedagem e alimentação. Agora, os detalhes disso eu ainda não sei, procurei até saber hoje, porque eu pretendo levar meus cordéis e uma dupla de palhaços para fazer farsas nas ruas, encenarem as farsas nas ruas. Nós estamos com 3 farsas prontas, mas estou aguardando maiores detalhes, entendeu? Então, eu só estou Maravilha. anunciando para quem se interessar, já ficar atento, procurar saber, enfim. Maravilha. É isso. Mais para perto, em alguma reunião nossa, você Os traga dias- detalhes. Os dias do evento serão 24, 25, 26 e 27 de novembro. Maravilha, maravilha. Mas depois você volta ao assunto aqui em outra Eu reunião, tendo mais maiores detalhes. detalhes, com maiores detalhes. Ok. A Lene Prazer. Moraes, nossa querida amiga, cantora lá do Rio de Janeiro, que veio morar em Campos e morou durante muito tempo aqui, agora é buziana lá com Renato Apoador, ela é conselheira da música do Conselho Municipal de Cultura de Armação dos Búzios. Vai ver que ela está envolvida lá com isso. Lene Moraes e Qual é o Renato nome dela? Apoador. Qual é o Lene nome dela? Moraes. Lene Moraes. Kelly? Lene Moraes. Não. Eu conheci uma tal de Kelly, não conheci Lene. Mas provavelmente sim, quem? Com certeza. Só um lembretezinho. O último Samba na Praça do ano vai ser no dia da decisão da Copa do Mundo. Tá? Caramba. Nós estamos vendo. O jogo é ao meio-dia e é a hora que o samba está comendo. A gente está vendo se consegue um telão para colocar lá e a festa vai ser grande. Principalmente se o Brasil estiver na final. Perfeito. Bom, então agora eu tenho que, por questão de justiça, oferecer as vagas de conselheiro da sociedade civil pertencente ao Fundo Municipal de Cultura. Mas ele já é ou não é? Ele já é? O Maurício já é, ou Fabrício? Já é sim. Então não. Mas oferecer a vaga. E no grupo, Maurício, obrigado pela presença, dando 10 conselheiros da sociedade civil presentes. Você também é lá do grupo de trabalho do acompanhamento do Plano Municipal de Cultura? Entrei na última reunião. Ah, é verdade. Você, então, não tem mais essa vaga lá não, gente? Eu acho que depois que eu entrei, o Humberto saiu. Eu entrei, eu acho que no lugar de Aline, e alguém saiu depois. Então, olha só, gente. Então, para aí, olha que informação. Passou batido, comi mosca. Então, a Cíntia, querida, é uma vaga só lá para o fundo. Não, 2 para o fundo. Aí continuou tendo, né? Continuou tendo. Eram Mesma coisa. Humberto era do grupo de trabalho, o Maurício? Você pegou a vaga dele? Eu não sei se ele era de lá, não. Eu entrei porque alguém tinha saído, mas eu não sei quem era essa pessoa que saiu. Será que não foi a Aline, não, gente? Por favor, eu realmente é falha minha, porque... Eu acho Fabrício, que não, porque... me diz aí, quem é? Quem é o grupo de trabalho? Quem faz parte do grupo de trabalho do Plano Municipal de Cultura? Isso tem algum lugar escrito aí? Eu não tenho, porque... Eu acho que tem alguma... Se eu não me engano, era a Rafaela, a Grace e a Fernanda. Poder Público. O nosso era a Aline, aí tinha uma outra pessoa que eu lembro que o Maurício parece que entrou no lugar, aí tem o Humberto. Aí eu estou na dúvida também agora. Eu estou na dúvida.
Depois dá uma conferida. Eu Então, estou na dúvida, tem que recorrer às atas anteriores. recorre para a gente ver isso aí. Uhum. Mas, Maurício já entrou, No grupo do WhatsApp também tem o Leblon. Não, mas Lá Leblon no é grupo poder do público. WhatsApp. É poder Ah, público. sim. Ele é poder público. Então, tá. A gente só está com essa dúvidazinha antes de emitir o convite, Aline, Aline é ótimo, Cíntia. Você dá uma conferida aí Dou sim. se são duas ou uma vaga. Eu sei que são 2 vagas no Funcultura, isso eu tenho certeza. 2 vagas. Agora, eu não sei se é uma lá no plano, ou 2 lá no Plano Municipal de Cultura, no grupo de trabalho. Exatamente. Mais alguém tem alguma colocação a fazer? São 20 horas e 24 minutos. Está uma reunião boa. Está sendo rápido, mas está boa. Ronaldo teve que sair, tá? Não vamos ter que deliberar nada, por isso que, com a saída dele, mesmo a gente tendo 12 conselheiros, que é metade do conselho, não temos quórum. Porque no nosso regimento interno tem que ser no mínimo 2 de cada segmento. Com a saída do Ronaldo Júnior, só temos a Larissa pelo poder público. Então, mesmo com 11 conselheiros, não temos quórum para fazer nenhuma votação e deliberar. Temos até para fazer votação. Até podemos votar, como já fizemos várias vezes. Podemos votar e chegar à decisão. Mas para deliberar, só na próxima reunião, como já fizemos várias vezes, conselheiros que são dinossáuricos, como eu aqui, sabem o que é isso. A gente vota, não delibera porque não temos quórum, mas a votação é levada com aquela decisão lá para a reunião da plenária, e aí a plenária da outra reunião aprova. Não é isso, Fabrício, como nós já fizemos várias vezes? Fabrício é um decano também aqui no nosso em Cultura. Por isso que eu o instiguei aqui agora. Bom, então, vamos lá? Vamos encerrar, então? Caramba, eu não estou acostumado a terminar a reunião cedo, não, mas às vezes quando é bom. Nossa próxima reunião... isso é importante. Nossa próxima reunião, vejam bem, como a primeira reunião de setembro, né, ela, na verdade, foi a última de agosto, que a gente fez o quê? A gente fez aquela alteração, eu não sei por qual motivo foi. Foi o evento sobre Mercedes Batista lá no Teatro Municipal Trianon, que foi numa terça-feira. A última de agosto, quando a gente remanejou, como ela era na última terça-feira de agosto, ela aconteceu no primeiro sábado de setembro, certo? Aí, nós estamos fazendo hoje a segunda reunião de setembro, mas que passa a ser a primeira só. Estão entendendo essa minha maluquice aqui? Aí eu queria propor que a nossa próxima reunião fosse no sábado, dia 1º de outubro, como última de setembro. Entenderam qual é a lógica? Entendeu, Maurício? Sim, beleza. Vocês estão entendendo, eu não estou fazendo nenhuma alteração regimental, não. É porque foi muito específico. Então, a gente vai fazer a nossa próxima reunião, ainda no formato online, dia 1º de outubro, véspera das eleições, tá? 10 horas da manhã, no formato virtual, tá? Sábado. E a gente vai fazer uma corrente para poder mudar esse país a partir do dia 2 de outubro. Então, fica a nossa próxima reunião, 1º de outubro, mas valendo como a segunda do mês de setembro. Aí depois... Não há impedimento, não, Rossini, não há, não. Há impedimento de beber, bebida alcoólica. Mas ninguém cumpre, você bebe em casa. Eu acho que não é proibido beber, não, é proibido comprar bebida. E aí o pessoal compra, armazena em casa e tal. Bom, então fica dia 1º de outubro, tá? 10 horas da manhã, como última reunião de setembro. E lá também a gente decide se as reuniões de outubro serão ainda no formato online ou presencial, como a gente sempre combinou. Gente, na última reunião do mês, a gente decide como serão
as do próximo mês. Lembro que esse foi até votado e a plenária decidiu isso, então no dia 1º de outubro a gente decide se naquele formato, né? Terça-feira ela presencial e sábado online, ou se as duas online em outubro. Mas dia 1º de outubro, que é a última de setembro, já vai continuar no online. Tem gente que escreveu uma coisa aqui, deixa eu ver. Só comprar antes das 17 horas. Bom, então, anota aí, Cíntia, por favor, 1º de outubro, tá bom? Data boa. Data boa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Aí, teve até uns fogos aqui perto de casa. Será que estão festejando o fim da reunião? Olha aí. Exatamente às 20h30, eu dou como encerrada mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, nosso queridíssimo Concultura. Obrigado pela presença. Aguardaremos o ofício aí. Fala, Bida. Elas querem chamar mais atenção, a concorrência aumenta, então elas querem coisas novas, elas querem divulgar seu trabalho de novas formas, né? Então, ô, Bida, tá aberto seu microfone aí, hein? Tá, boa noite. Obrigado, valeu. Boa noite a todos, valeu, gente. Até dia 1º de outubro ou em alguma reunião extraordinária, caso aconteça algo que mereça uma convocação para uma extraordinária do nosso Concultura. Valeu, obrigado, boa noite. E aguardamos um e-mail com a resposta por escrito da Andréa Sodré. E, Cíntia, vamos fazer o mais rápido possível. Vou fazer amanhã. E eu já coloquei aí, o mais rápido possível o convite para a Procuradoria, para eles não terem nada para argumentar. Tipo assim, foi com antecedência, entendeu? Vou fazer logo essa reconvocação amanhã. E eu já coloquei aí... Reconvite, convocação. Isso, reconvite. Maravilha, gente, obrigado, valeu. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cíntia, obrigado. Beijo. Melhor secretária executiva da face da Terra. Tchau, querida.